Levante as suas duas mãos bem alto e diga para Jesus o que é que você veio buscar dele aqui. Ele está te escutando, ele está ouvindo a sua oração. Comece a dizer para ele: se você veio buscar a sua cura, peça ela para Jesus agora. Se você veio buscar a sua libertação, diga para Jesus o que você precisa. Se você veio nessa noite procurando a solução para um problema, quem sabe familiar, quem sabe uma necessidade material e financeira, quem sabe você precisa de paz na sua alma, quem sabe você está cansado da vida que tem levado, levante as suas duas mãos e diga para Jesus o que você veio buscar, porque Ele está te ouvindo. E eu vou unir a minha fé à sua, e vou orar com você e por você. Deus, em nome de Jesus, olha esta multidão sedenta nessa praça, e como nós cantamos agora, Senhor, nós te pedimos: faz de novo os teus milagres, faz de novo, Senhor, teus sinais, prodígios e maravilhas, manifesta, Senhor, os teus milagres. Pai Santo, em nome de Jesus, cura os que precisam de cura, liberta os que precisam de libertação. Senhor, destrói nessa noite o poder do pecado e do diabo, em nome de Jesus. Senhor, confirma o Evangelho com sinais e maravilhas, que os cegos vejam, os surdos ouçam, que paralíticos andem, que cânceres desapareçam, que dores sumam. Que essa noite, Senhor, seja uma noite de milagres, e toda glória é para o Senhor Jesus. E é no nome santo de Jesus que nós amarramos todo o poder das trevas contrário a esta cruzada. Em nome de Jesus, nós amarramos o homem forte de Tapetinga, todo espírito das trevas enviado para resistir, nós te repreendemos e ordenamos: recua, em nome de Jesus. Diabo, tira tuas garras sujas desta cidade e do povo desta cidade, fora, em nome de Jesus. Deus, coloca teus anjos aqui, que essa praça seja acampamento de anjos. Levante as tuas duas mãos e diga comigo: Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Diga: Jesus, toma a minha mente, a minha alma, tudo que sou, e muda a minha história. Diga: Jesus, me ajuda a viver para o Senhor. Diga: Jesus, usa este pregador, fala conosco e faz milagres pelo teu amor. Diga assim: Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui, o Senhor é bem-vindo na minha vida. Diga: Espírito Santo, glorifica nesta noite Jesus Cristo, o Filho de Deus. Diga: tu és bem-vindo. Espírito Santo, vem, 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 em nome de Jesus. Dê um forte aplauso a Jesus agora. Aleluia! Glória a Deus. Todos que estão aqui são bem-vindos. Eu quero agradecer a presença de cada um, em especial dos voluntários. Obrigado pelo trabalho de vocês. Quero agradecer também a presença de cada pastor. E se houver algum pastor aí na multidão que não está trabalhando nas equipes, quiser se assentar aqui conosco, por favor, pastores, venham se sentar aqui conosco. E amados, a minha expectativa é que o Senhor vai te abençoar de maneira sobrenatural. Deixa eu te dizer o que vai acontecer aqui nessa noite. Eu vou compartilhar uma mensagem do Evangelho, uma mensagem da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E depois que eu pregar,
Eu vou fazer 3 orações nessa noite. A primeira oração vai ser pela salvação da sua alma. Vai ser para te dar uma oportunidade de consertar a sua vida com Deus e para que você tenha perdão dos seus pecados. A segunda oração nessa noite será por cura. E Jesus vai fazer grandes milagres aqui, como Ele tem feito em todos os lugares. E a terceira oração dessa noite vai ser por libertação espiritual. E se houver alguém aqui oprimido, atormentado por demônios, essa noite você vai ser livre em nome de Jesus. E a mensagem que eu vou compartilhar essa noite tem como um tema uma passagem da Bíblia, da Palavra de Deus. Um verso que é tema de nossas cruzadas ao redor do mundo. Esse verso está no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 8, e ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Levante as suas mãos e diga comigo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Queridos, este verso vem nos ensinar verdades espirituais maravilhosas e extraordinárias. Ele está nos ensinando que Jesus Cristo não mudou, o seu amor não mudou, o seu poder não mudou, sua misericórdia não mudou. O mesmo Jesus que há 2000 anos atrás andou aqui nessa terra com os seus discípulos, fazendo milagres, fazendo o cego ver, o surdo ouvir, o paralítico andar, purificando leprosos, perdoando pecados, Ele continua fazendo isto hoje. Melhor ainda, o mesmo Jesus que levantava o caído, que consolava o aflito, que trazia paz ao tribulado, que perdoava pecados e dava a vida eterna, Ele continua fazendo o mesmo hoje, aqui em Itapetinga. Mas esse verso também nos ensina que porque Jesus Cristo não mudou, da mesma maneira que há 2000 anos atrás as pessoas podiam se achegar a Jesus esperando receber um milagre de Deus, você pode nessa noite se achegar ao Senhor com um coração cheio de fé, cheio de expectativa e esperar receber um milagre de Deus para a sua vida. Eu sei do que eu estou falando. Por mais de 20 anos e em 40 países ao redor do mundo, eu tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo, e onde ele é pregado com poder e recebido com fé, milagres acontecem. Eu estava em uma campanha do outro lado do mundo, em um país chamado Índia, em uma cidade chamada Eluru. E ali naquela cidade havia uma mulher cega por 30 anos. Você consegue imaginar o que é ser cego por 30 anos? 30 anos sem ver o seu rosto no espelho, 30 anos sem ver o azul do céu, sem ver o mundo ao seu redor, 30 anos sem ver as pessoas que ela amava, 30 anos precisando da ajuda das pessoas para as tarefas mais pequenas. Mas alguém disse para aquela mulher que uma cruzada, fé e milagres tinha chegado naquela cidade. Mas aquela senhora encheu o seu coração de fé, e ela compareceu, e ela estava na multidão ouvindo a mensagem, como você está ouvindo essa noite. E depois ela contou que enquanto a mensagem era pregada, antes mesmo da oração, ela viu um clarão, os seus olhos se abriram e ela passou a ver.
Quantos podem dizer aleluia? Quem cura é Jesus. Preste muita atenção. É comum em nossas campanhas que pessoas sejam curadas até antes da oração, porque quem cura é Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está aqui essa noite no meio dessa multidão, pronto para tocar a sua vida. Ele curou os olhos daquela mulher, e Ele vai curar olhos nessa noite. Por isso eu pergunto: quantos estão aqui com cegueira ou problemas visuais? Faça assim com a sua mão. Nessa noite, coloque a sua fé em Jesus, porque nada é impossível neste lugar. Nós estávamos em uma cruzada há cerca de 1 ano atrás, na cidade de Vitória da Conquista, não muito longe daqui. Aquela cruzada foi uma cruzada com muito frio e até mesmo chuva. Mas apesar daquelas condições, uma grande multidão compareceu, sedenta e com fome de experimentar do amor de Deus. E depois que nós oramos por cura, que eu convidei as pessoas para darem os seus testemunhos, os primeiros a subir foram 3 amigos. Os 3 eram surdos e mudos de nascença e foram curados por Jesus. Levante a sua mão e diga: Jesus, só o Senhor é Deus, e o Senhor tem o poder para curar. Por isso também eu pergunto: tem alguém aqui nessa noite que é surdo de um ouvido? Ou você trouxe alguém surdo dos 2 ouvidos? Faça assim com a sua mão. Nessa noite, coloque a sua esperança em Jesus de Nazaré, porque o poder dele está presente para curar. Aleluia! Jesus tem feito grandes milagres nessas cruzadas. Nós estávamos em Casa Nova, aqui na Bahia, em uma campanha em que Deus fez tantos milagres, que nós perdemos as contas das pessoas curadas, das muletas abandonadas, das pessoas que não podiam andar e passaram a andar. E eu me lembro que lá no final da multidão tinha um homem, eu nem sequer sabia que ele estava lá, mas Jesus sabia. Da mesma maneira que Jesus sabe que você está aqui. E aquele homem estava em uma cadeira de rodas há 15 anos. Há 15 anos que ele não andava. Ele foi acometido de uma enfermidade que o deixou paralítico da cintura para baixo, e os médicos disseram que ele nunca mais iria andar. Mas naquela noite ele decidiu crer em Jesus. Naquela noite ele decidiu clamar de todo o seu coração. E no momento da oração, como nós vamos orar daqui a pouco, eu disse: em nome de Jesus, você que não podia andar, levanta e anda. Você que está de muleta, deixa a muleta e começa a andar, em nome de Jesus. E aquele homem, sentado lá atrás, começou a se mexer na cadeira de rodas. Um voluntário viu o que estava acontecendo e chegou até ele e disse: eu vou te ajudar. E segurou nas suas mãos, e ele começou a ficar de pé. E aquele homem que não podia andar foi se colocando de pé, primeiro com dificuldade, com passos trêmulos, mas logo seus pés se firmaram e ele foi totalmente curado. Quantos podem dizer aleluia? Por isso, se você nessa noite não pode andar, ou está com um andador, uma bengala, uma muleta, nessa noite você vai ter uma oportunidade de colocar a fé em ação. Coloque a tua fé não no pregador, mas em Jesus de Nazaré, porque Ele é a fonte da cura. Esse Jesus está aqui. Em nossas campanhas, muletas têm sido abandonadas.
caroços desaparecem. Em Vitória da Conquista, uma jovem tinha um problema nos pés, seríssimo. O pé estava quebrado e uma outra enfermidade não permitia esse pé curar. Mas a família que estava em Belo Horizonte ficou sabendo da cruzada, pegaram um voo e vieram só para participar. E na hora da oração, aquela jovem disse que sentiu um calor no pé, e o pé que estava inchado foi voltando ao normal, e o gesso foi ficando frouxo no pé, e ela então arrancou aquele gesso, levantou as muletas e saiu caminhando, totalmente curada. Jesus colou seus ossos. Há um mês atrás, nós estávamos em Guanambi, aqui perto, e ali naquela cidade havia uma fotógrafa conhecida da cidade toda, uma irmã, uma mulher chamada Amanda. Aquela mulher sofreu uma paralisia das cordas vocais e ficou muda. As suas cordas vocais nem sequer vibravam quando ela tentava falar. E por mais de um ano ela sofreu com aquela condição. E eu me lembro que naquela primeira noite da cruzada ela estava bem na frente. E alguém da equipe de voluntários começou a orar com ela. E clamaram a Deus de todo o coração. E quando eu disse em nome de Jesus, faça agora o que você não podia fazer antes, a Amanda abriu a sua boca e disse: Jesus. Ela voltou a falar. Aleluia! Nós estávamos em Livramento, também aqui perto, há um mês atrás, e eu recebi notícias de milagres maravilhosos. Um pastor da cidade estava aqui e ele disse: olha, aquele homem que deixou a cadeira de rodas está agora na nossa igreja. E tinha uma senhora naquela cidade que sofria de problemas mentais. Ela era muito violenta, era um caso conhecido na cidade. Era tão violenta que uma vez ela tentou matar o próprio esposo, e aquela família sofria muito com aquela enfermidade. No momento da oração por libertação, aquela mulher que estava na verdade atormentada por espíritos demoníacos ficou livre. Ela voltou para casa naquela noite curada e normal. E esse pastor que estava aqui nos disse: ela está sendo discipulada em uma igreja e já vai batizar semana que vem. Dê um forte aplauso a Jesus. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Eu não sei qual a sua necessidade, mas Ele sabe, e Ele está aqui para mudar a sua história. Mas muitos dizem: por que milagres? Porque esse tema que às vezes é polêmico, às vezes levanta tanta discussão na cidade, por quê? Muitas pessoas não entendem, mas os milagres são parte do plano de salvação de Deus para você. E talvez haja muitas pessoas aqui nessa noite que ainda não entendem este plano de salvação. Então eu vou pedir licença às 99 ovelhas, porque eu quero agora explicar este plano maravilhoso de Deus para salvar toda a humanidade. A Bíblia nos ensina que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos. Eu pequei, você pecou. Não há ninguém nessa multidão que poderia dizer que nunca errou. Não, eu e você, com nossos pensamentos e sentimentos e intenções e atos, com hábitos que tivemos e coisas que fizemos, nós pecamos contra um Deus que é absolutamente santo, que é puro, que é justo e que não aceita o pecado em sua presença.
eu e você, com nossos pecados, demos as costas a Deus e nos rebelamos contra Ele. E isso é terrível, porque este Deus que é puro e é santo, Ele não admite o pecado. E a Bíblia ensina que por causa disso, o pecado faz separação entre homem e Deus. O pecado gera um abismo que nenhum homem é capaz de transpor. E é por causa do pecado que a humanidade foi condenada a uma vida aqui na terra de lutas, de sofrimento, de tribulação. Mas o pior é que essa separação de Deus é eterna, e por causa do pecado, a humanidade está condenada a uma eternidade separada de Deus, em um lugar terrível chamado inferno. Sim, este lugar é real. Jesus falou dele muitas vezes. E para lá estão indo todos os rebeldes que deram suas costas a Deus. Eu e você pecamos. Estamos separados. Fomos separados de Deus por causa do pecado. Mas eu tenho uma boa notícia. Levante a sua mão e diga assim: eu quero ouvir uma boa notícia. Queridos, Deus não ficou de braços cruzados vendo a humanidade se destruir e ser condenada. Não! Ele preparou um plano maravilhoso para nos salvar, para nos resgatar e para mudar a nossa história. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus se fez carne e viveu entre nós, na pessoa de seu Filho Jesus. Sim, Jesus Cristo é Deus que se fez carne e veio viver aqui. Ele nasceu de uma virgem. Os profetas dos tempos antigos falaram dele, e um homem de Deus naqueles dias, quando viu, disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui na terra, Jesus Cristo fez apenas o bem. Aqui na terra, Jesus Cristo ensinou sobre o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus. Ele ensinou sobre os planos e propósitos de Deus para as nossas vidas. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Aqui na terra, Jesus Cristo fez apenas o bem. Ele fez o cego ver, ele fez o surdo ouvir, o paralítico andar. Ele acolheu os rejeitados. Ele amou aqueles que ninguém amava. Ele restaurou corações quebrados. Ele deu esperança aos desesperados. E ensinou o caminho do amor a muitos que só conheciam o ódio, o rancor e a falta de perdão. E esse Jesus disse coisas extraordinárias sobre Ele mesmo. Lá em João, capítulo 6, Jesus Cristo diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Levante a sua mão e diga assim: Jesus, o Senhor é o pão da vida. Aqui nessa noite, tem muitas pessoas com uma verdadeira fome em seus corações. Aqui nessa noite tem pessoas que têm sentido um vazio terrível dentro de si, e têm tentado encher esse vazio, quem sabe com um copo de bebida, quem sabe com os beijos de um amante, quem sabe você tem tentado
encher este vazio com relacionamentos amorosos que sempre terminam em mais uma decepção. Quem sabe você não sabe nem o que fazer e tem sido consumido pela depressão e o desespero desse vazio que você sente e nem mesmo consegue explicar direito o que é. Quantas pessoas aqui nessa noite estão com choro sufocado na garganta porque tem sentido essa agonia em seus corações? Quantos jovens têm se cortado, pensado em se suicidar? Pessoas com fome, vagando, sem saber onde encontrar alimento. Pois nessa noite eu quero dizer para você que esta fome na sua alma é fome de Jesus. E Ele prometeu que se você comer desse pão, você nunca mais vai ter fome. Se você comer desse pão, se você vier até Ele, a sua alma será satisfeita. Jesus é o pão que veio do céu, e Ele é o pão que você precisa. Por isso nessa noite, venha para Jesus. Entregue a tua vida a Jesus e deixe Ele mudar a sua história. Mas Jesus também disse lá em João capítulo 8: eu sou a luz do mundo, e quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tem pessoas aqui nessa noite que têm estado nas trevas do pecado, pessoas que fizeram escolhas terríveis em suas vidas, e hoje a sua consciência te atormenta dia e noite por causa dos erros que você cometeu. Tem pessoas aqui nessa noite que comprometeram a sua moral, os seus valores, de tal maneira que se nós colocássemos uma tela aqui mostrando o que você tem feito, o que você tem pensado e planejado, você teria tanta vergonha que iria embora dessa cidade para nunca mais voltar. Mas eu estou aqui para te convidar: arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se dos seus maus caminhos, porque eles podem ter te dado alegria, sim, mas alegria passageira. Quem sabe você teve prazer, sim, mas foi passageiro. E quando você colocou a cabeça no travesseiro à noite, o vazio ainda estava lá. Arrependa-se dos seus pecados e venha para Jesus. Ele quer te dar a oportunidade de um novo começo. Não importa quem você é, não importa onde você andou, não importa com quem você esteve, essa noite Jesus te dá a oportunidade de começar de novo. Não desperdice essa oportunidade. Você não está aqui porque um amigo te convidou. Você não está aqui porque você viu a promoção na rádio ou no carro de som. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui para mudar a sua história. Levante a sua mão e diga: Jesus, o Senhor é a luz do mundo, e eu quero andar na sua luz. Aleluia. Jesus fez apenas o bem, mas as pessoas daquela época, os líderes religiosos, tiveram inveja de Jesus e eles planejaram matar o Filho de Deus. Eles fizeram um plano contra ele, e um dia, enquanto Jesus orava no monte, ele foi traído por um de seus discípulos, e ele foi então preso e levado a um julgamento.
um julgamento fajuto, porque Jesus era inocente. Jesus viveu aqui na terra sem nenhum pecado. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. E naquele julgamento, por causa da inveja e do ódio dos seus perseguidores, Jesus foi condenado à morte, e morte de cruz. Eles então amarraram o Filho de Deus, e eles torturaram Jesus, eles cuspiram em Jesus, eles esmurraram o Senhor, eles bateram no seu rosto com crueldade e violência de homens de guerra. Eles humilharam Jesus e zombaram dele, bateram com um chicote nas suas costas, que tinha 9 pontas, em cada ponta havia um osso ou um pedaço de ferro, e eles chicotearam Jesus com tanta violência, que as suas costas ficaram totalmente rasgadas. E eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, e bateram nela com um bastão, enquanto riam e zombavam dele. E eles obrigaram Jesus a carregar a sua própria cruz para um lugar chamado Gólgota. E ali, aqueles soldados jogaram Jesus no chão, com o rosto coberto de sangue, com a coroa de espinhos e com as costas rasgadas pelo chicote romano, aquelas costas na madeira crua e cheia de ferpas da cruz. Com pregos enormes, eles furaram suas mãos e seus pés e o pregaram na cruz. E eles então o penduraram e fizeram dele um espetáculo público. As pessoas riam e zombavam. E ali naquela cruz, Jesus sofreu dores terríveis. Ele sofreu a solidão, porque todos os seus amigos o abandonaram. Ali, ele agonizou terrivelmente, até que ele morreu. Sim, Jesus, o Filho de Deus, morreu naquela cruz. E muitas pessoas perguntam: por quê? Por quê? Se ele é o Filho de Deus, com um gesto do seu braço, ele poderia derrotar seus inimigos. Se Jesus é Deus, com uma palavra de sua boca, ele poderia colocar um fim em todo aquele sofrimento e punir aqueles homens injustos. Por que Jesus morreu? Por quê? Foi por você. Foi por você. Foi por você. Obrigado, Jesus. Entenda bem, meus amigos, entendam bem. Eu e você pecamos. Eu e você merecemos, por causa do nosso pecado, o julgamento de Deus, o juízo de Deus, o castigo de Deus. Eu e você pecamos. Eu e você merecemos. Mas Jesus não. Ele não pecou. Não. Mas ele trocou de lugar comigo e com você. E ele recebeu a punição no nosso lugar. Ele recebeu o castigo em nosso lugar, para que eu e você fôssemos livres. 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 Aleluia. Glória a Deus. Jesus tomou o nosso lugar e nos substituiu.
E ele levou, a Bíblia diz, que ele foi moído pelas nossas iniquidades, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi moído, sim, pelas nossas transgressões. Ele sofreu por causa do meu e do seu pecado. Ali, no sacrifício de Cristo na cruz, a justiça divina foi plenamente satisfeita, e o Deus justo vingou-se do pecado. Foi por amor que Ele tomou o meu lugar e o seu lugar. E agora, o Deus Todo-Poderoso anuncia a todos os homens e mulheres em todos os lugares e épocas que arrependam-se dos seus pecados e coloquem a sua fé em Jesus, porque se vocês fizerem isso, vocês vão receber as bênçãos daquele sacrifício. Se você colocar a sua fé em Jesus, você recebe de graça o perdão de Deus, de graça a vida eterna, de graça a reconciliação com Deus, de graça você é livre. É muito amor. E Deus está convidando pessoas aqui nessa noite a consertarem suas vidas com Ele, a reconhecerem que pecaram, se arrependerem e colocarem a sua fé em Jesus. Há um convite maravilhoso da graça de Deus para você nesse lugar. Mas eu tenho mais boas notícias. Levante a sua mão e diga assim: mais boas notícias. A Bíblia diz que depois que Jesus morreu naquela cruz, os seus discípulos pegaram o seu corpo e colocaram este corpo em um túmulo que nunca tinha sido usado. E uma pedra foi colocada na frente. Essa pedra foi selada e soldados vigiavam aquele túmulo. Mas ao terceiro dia, algumas das mulheres que seguiam Jesus foram até lá, e algo extraordinário aconteceu. A Bíblia diz que um anjo desceu do céu. As suas vestes eram brancas como a neve, a sua aparência era resplandecente como um relâmpago. A Bíblia diz que esse anjo rolou a pedra e se assentou sobre ela. Houve um terremoto, os soldados caíram e ficaram como mortos. E o anjo disse para aquelas mulheres: o Jesus que vocês estão procurando não está mais aqui, Ele ressuscitou. Aleluia! Ele está vivo! Ele está vivo! Ele está vivo! Jesus está vivo, e Ele prometeu que nunca nos abandonaria, e Ele disse que não nos deixaria sós, e que quando 2 ou mais se reunissem no seu nome, ali Ele estaria. E nessa noite nós estamos aqui em nome de Jesus. Ele está vivo, e Ele está aqui nessa noite. A sua presença que perdoa, que cura e liberta está neste lugar. Depois da ressurreição, Jesus apareceu para os seus discípulos. Ele disse: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Os que crerem serão salvos, mas os que não crerem serão condenados. E eu estou aqui como um discípulo de Jesus, te dando essa boa notícia de que você pode ter paz com Deus, você pode ter perdão, você pode ter vida eterna, e você pode ter vida abundante em Cristo Jesus. Eu estou aqui nessa noite para te fazer esse convite que veio do céu. Eu estou aqui como um mensageiro de Deus para te dizer que Deus te ama de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê aqui em Itapetinga não pereça, mas tenha vida eterna. Nessa noite eu quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus,
arrepender-se dos seus pecados, a receber a vida eterna, e a sua vida, eu te prometo, nunca mais vai ser a mesma. Então nessa noite, a minha primeira oração é para te dar esta oportunidade de fazer as pazes com Deus. Eu quero pedir que todos se coloquem de pé, por favor, e nós vamos ter um momento de oração. Eu quero convidar a todos aqui nesta multidão que fechem os seus olhos, e que os voluntários queridos estejam bem atentos. Todos fechem os olhos e reflitam sobre essa mensagem pregada. Reflitam sobre o amor de Deus por você e o convite de Deus para mudar a sua história. Deus não quer te ver mais nessa vida. Deus não quer mais te ver nessa maneira. Não importa quem você é, vem para Jesus essa noite. E se nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus, eu vou orar por você. Se você não tem certeza